Raízes do Brasil. O jugo ibérico, explicado de forma simples. No livro Raízes do Brasil, em 1936, o historiador Sérgio Buarque de Holanda explica as origens dos problemas sociais, políticos e culturais do Brasil. Ele aponta que o país herdou um jeito de ser específico dos portugueses, um conjunto de comportamentos e valores que moldaram a nossa sociedade desde o período colonial. Essa herança é o que ele chama de jugo ibérico, ou seja, a forte influência portuguesa que ainda persiste na forma como vivemos, nos organizamos e nos relacionamos. Vamos entender isso melhor. 1. A herança ibérica e o personalismo. Sérgio Buarque mostra que os portugueses trouxeram ao Brasil uma cultura política baseada em relações pessoais, e não em leis ou instituições sólidas. Diferente dos países com herança anglo-saxã, como os Estados Unidos, onde a organização é mais impessoal e respeita regras e contratos, no Brasil as decisões sempre dependeram de quem você conhece e não do que está escrito em uma lei. Isso fez com que o país crescesse valorizando relações de favor e compadrio, em vez de uma cultura de respeito às normas coletivas. 2. A Casa Grande, o patriarcalismo e as relações de dependência. Outro ponto importante é a maneira como a sociedade brasileira se estruturou. A base dela era a grande propriedade rural, também chamada de Casa Grande, onde o dono da terra tinha poder total sobre sua família, empregados e até escravizados. Sérgio Buarque explica que, ao invés de relações baseadas em contratos ou direitos, predominavam as relações de dependência. O senhor de terras decidia tudo e as pessoas ao redor dependiam de sua vontade e favores. Esse tipo de estrutura enfraqueceu o surgimento de uma sociedade mais justa, organizada e igualitária, baseada em instituições públicas e leis. O patrimonialismo, a mistura entre público e privado. O conceito de patrimonialismo é um dos pontos mais fortes no livro. O que isso significa? No Brasil, a tradição portuguesa fez com que o público, o que pertence ao Estado, fosse tratado como algo pessoal, quase uma extensão da família do governante. Era como se quem estivesse no poder pudesse usar os recursos públicos como se fossem dele. Isso explica problemas como nepotismo, clientelismo e favoritismo. Práticas nas quais o que deveria ser para todos vira moeda de troca pessoal. Ainda hoje, essa mistura entre o público e o privado enfraquece a confiança na política e nas instituições. 4. A influência do catolicismo. O catolicismo português também teve um papel importante. Sérgio Buarque mostra que essa religião trouxe uma visão de mundo hierárquica, marcada por autoridade, santos e intermediários, reforçando a ideia de que alguém acima decide o destino dos outros. Enquanto em países protestantes, como os do norte da Europa, as comunidades eram mais igualitárias e orientadas para a ação coletiva, no Brasil o catolicismo fortaleceu as relações pessoais e as devoções locais, em vez de incentivar uma cultura de organização comunitária e participativa. 5. As consequências no Brasil moderno. O que tudo isso significa para o Brasil de hoje? Sérgio Buarque de Holanda não faz apenas uma análise histórica. Ele nos ajuda a entender por que o país ainda enfrenta dificuldades para consolidar uma democracia robusta e instituições fortes. A herança ibérica, com seu personalismo, patrimonialismo e mistura entre o público e o privado, criou raízes profundas que até hoje influenciam a política brasileira. O famoso conceito de cordialidade brasileira, que ele explica no livro, não tem a ver com gentileza. Para ele, ser cordial é colocar o pessoal acima do coletivo, ou seja, priorizar amizades, favores e laços familiares em vez das regras e instituições. Conclusão. Em Raízes do Brasil, o jugo ibérico, de que Sérgio Buarque fala, é essa herança cultural e política portuguesa, que dificultou o surgimento de um Estado forte e impessoal no Brasil. Aqui, a tradição sempre valorizou o poder pessoal e a influência direta, ao invés de respeitar as leis e as instituições que servem a todos de forma igualitária. O livro é um alerta para entendermos por que o Brasil enfrenta tantos desafios em suas instituições e em sua vida política. Para mudar essa realidade, é preciso superar as velhas práticas do personalismo e do patrimonialismo e fortalecer a cultura do respeito às leis e ao coletivo. Assim, a mensagem de Sérgio Buarque continua atual. Somente com uma sociedade organizada e baseada em instituições impessoais podemos construir um Brasil mais justo, transparente e democrático.